Marco, 2020, um ano que está a ser atípico por todos os motivos que já são conhecidos, também por esta pandemia, mas é um ano marcante na sua carreira. Estamos a falar de 25 anos de alternativa. Começo por lhe perguntar, quando é que surgiu toda esta paixão pela equitação, pelo toureio? Olha, Rui, realmente é um ano atípico, mas é um ano, para mim, acho que é muito bonito, porque 25 anos sem ter tradições taurinas ou tauromáticas na família e sem ter antecedentes que estivessem no mundo da tauromaquia, não é fácil. Portanto, são 25 anos como profissional, sempre no ativo, são 33 anos como cavaleiro, portanto, momentos bons, momentos menos bons, mas com uma afição e com uma ilusão sempre muito grande e com um profissionalismo maior. E isto tudo vem desde criança, porque a minha avó paterna, peço desculpa, tinha cavalos de lazer, em que o meu pai sempre foi um aficionado aos cavalos, sempre me proporcionou a ida desde muito cedo às corridas de touros, sempre me incentivou e tive a possibilidade de começar a montar logo desde muito jovem e começar a frequentar os bastidores da tauromaquia, ou seja, com pessoas conhecidas, frequentava casas de vários cavaleiros e desde muito cedo, quando comecei a montar a cavalo, foi logo um pensamento meu e uma ilusão. Olha, eu gostava de estar no lugar daquele, quando estava a ver uma corrida de touros, eu gostaria futuramente de ser cavaleiro. Pronto, e depois também a minha maneira de ser, sentindo-me um pouco responsável e pela educação que os meus pais me deram em anos transatos, fez com que eu encarasse a tauromaquia com um profissionalismo e com uma dedicação extra. Ou seja, eu se calhar quando era jovem abdiquei se calhar de ir para as discotecas, eu ia, mas abdiquei muitas vezes, porque naquela altura, naqueles anos em que eu era amador, vamos a falar em 87, 88, não havia os computadores, não havia todo o entertainment que há hoje em dia. E então eu, como um jovem normal, tínhamos por hábito de juntar-nos às sextas-feiras e com os amigos e isso tudo, e nas épocas de carnaval, festejávamos os carnavais e isso tudo. E naquela altura eu, como amador, toreava aqueles festivais de carnaval que havia à terça-feira de carnaval. Portanto, eu desde muito cedo consegui separar o trigo do joio, como eu costumo dizer. Ou seja, o meu pai ofereceu-me um cavalo, proporcionou-me toda a envolvência, ou seja, toda a parte de bastidores, o meu pai me proporcionou, e com o apoio da família, e eu, para não defraudar-me a mim próprio, que era um sonho que eu tinha em ser cavaleiro, e sabendo todas as dificuldades e todos os custos inerentes a esta atividade, que o cavalo come todos os dias, dos empregados, da manutenção de materiais e isso tudo, abdiquei de muitas coisas. E foi por aí que eu comecei, portanto, a frequentar casas de vários cavaleiros, a montar diariamente. Quando os meus pais iam para a praia, eu ia com eles, havia lá cavalos de lazer, eu fugia da praia. Quando os meus pais davam por mim, eu tinha 8 anos, 9 anos, já estava nos cavalos, já fazia passeios com os estrangeiros, portanto, tudo isto já tem um princípio e tem uma envolvência grande. Para quem não é ligado ao mundo da tauromaquia, ou pelo menos não seja tão conhecedor da área, muitas das vezes não tem noção dos sacrifícios que vocês têm de fazer para percorrer esta arte, porque, como o Marco acaba de dizer, acabam por abdicar muito da vossa vida pessoal, pelos treinos dos cavalos, pelos cuidados dos cavalos, também pela vossa própria arte, em termos de aperfeiçoamento. O que é que foi mais difícil para um jovem, que acredito que gostasse de se divertir mais com os seus amigos, sentir que se calhar naquele momento não era tão importante divertir-se, mas era mais importante empenhar-se, dedicar-se e aperfeiçoar a sua arte enquanto cavaleiro? Eu penso que vai um pouco da maneira de ser de cada pessoa e da responsabilidade de cada um, ou seja, e eu sinto-me como uma pessoa responsável e sinto, no meu ver ainda hoje, eu para exteriorizar o sucesso ou para exteriorizar quando algo corre bem, primeiro tenho que sentir eu próprio, portanto, e depois então consigo exteriorizar e consigo expandir-me a mim próprio e fazer com que
me sinta realizado e as pessoas que estão ao meu lado realizadas. Eu, nesse aspecto, sou uma pessoa extremamente fria, sou uma pessoa extremamente calculista e adoro estar com a família, adoro estar com os animais. Portanto, um dia, eu costumo dizer, o dia tem 24 horas e em 24 horas nós temos que conseguir conciliar uma paixão, uma profissão e neste caso agora, hoje em dia, a família. Portanto, eu tenho o apoio da minha família e é um apoio fundamental para que nós estejamos bem psicologicamente e que nós nos sintamos com moral para encarar o trabalho no dia-a-dia, as dificuldades que os cavalos nos causam, na sua evolução ou não. Portanto, estamos a trabalhar com animais. Portanto, isso tudo isso acaba por ser um bolo em que nós nos temos que dedicar de corpo e alma, nós temos que nos deitar a pensar no cavalo no dia da manhã, no trabalho que vamos ter, mas temos que acompanhar também a nossa família. Portanto, e eu desde pequeno, com o apoio que os meus pais me deram, consegui logo, desde cedo, diferenciar a minha vida como um jovem, na minha mocidade, e diferenciar a minha parte profissional, que naquela altura era amador, mas considerava-me como um profissional, porque naquela altura os amadores podiam torear com profissionais e isso para mim era algo que me deixava fascinado, não é? Estar ao pé daquelas figuras e acompanhar as figuras. Há sempre um dia que é muito desejado pelos toureiros, que é o dia da sua alternativa. Lembra-se tudo o que sentiu no dia da sua alternativa? Lembro, é um sonho de qualquer jovem chegar à alternativa, não é? E uma pessoa que ambiciona o patamares mais altos, chegar à figura e levar uma carreira como cavaleiro tauromático, acho que é o sonho de qualquer jovem, portanto. E eu diverti-me à bruta nessa altura, porque a minha maneira de pensar, eu tinha 18 anos nessa altura, e o que eu queria era torear, era o número de corridas, era andar de um lado para o outro, era torear, era fazer quilómetros e praticar no dia-a-dia. Portanto, foi uma data que me marcou muito, porque tinha ao meu redor toda uma equipa de amigos, ao fim e ao cabo, que hoje em dia, pelo ritmo de vida que se leva, se calhar é difícil nós termos, e acompanhavam-me no dia-a-dia, acompanhavam-me nos treinos, acompanhavam-me nas corridas, portanto, acabávamos por ser quase como uma família, e tornou a alternativa mais fácil e ainda mais bonita, porque acabava por ser um sonho que eu tinha como jovem, como um sonho de criança de chegar à alternativa, um objetivo também, e isso tudo se proporcionou com uma alegria e com um sentimento extra por não ter famílias e antecedentes taurinos e conseguir chegar à alternativa, no Campo Pequeno, na primeira praça do país. Lembra-se do comportamento do touro da sua alternativa? Lembro, foi um touro que não era fácil, era um touro do Somer de Andrade, era um touro que transmitia no momento do ferro, mas algo reservado depois, durante a lide. Portanto, era um touro que não se empregou durante a lide, tanto que criou inúmeras dificuldades ao João Simões, que era cabo do grupo da Moita naquela altura, que foi à cara daquele touro 5 ou 6 vezes, e ele disse-me, com a experiência que tenho e com tantos anos de touros, peço desculpa, pegou o touro, ou agarrou o touro naquela altura, mas gostou-lhe imenso. Portanto, foi um touro que nunca se empregou durante a lide, no momento do ferro era bruto, e tornava-se agressivo, mas foi um touro que me proporcionou, e é o tipo de touro que eu gosto, quer dizer, não o touro parado e reservado durante a lide, mas o touro que transmita, que dê emoção e que tenha codícia, que tenha castra e que seja agressivo, é o touro que faz o cavaleiro vibrar, o cavaleiro sentir e chegar depois às bancadas, não é? Todos os toureiros, como qualquer artista, em qualquer arte, têm a sua identidade em termos artísticos. O Marco, como é que define o seu toureio? As pessoas muitas vezes definem entre vanguardista, entre clássico. Se tivéssemos que definir Marcos José enquanto cavaleiro, o próprio como é que se define? Eu penso que ou defino-me um pouco como clássico, não é? Portanto, eu ainda sou da altura em que acompanhei vídeos, não ao vivo tenho uma vaga ideia, mas vi 2 ou 3 vezes o José João Zoio, o José Mestre Batista, portanto, o Luís Miguel da Veiga, o Moura no auge dele, não é? Portanto, eu acompanhei ali fases de toreio diferentes, mas o toreio clássico foi
o que mais mexeu comigo, o ir de frente para o touro, o carregar ao peitão contrário sem haver um engano denunciado, portanto, dar a primazia ao touro, deixar o touro arrancar primeiro, tudo aquilo que nós víamos antigamente é o que me faz sentir realmente como toureiro e é o que vai dentro de mim. Ao longo do seu percurso, teve vários momentos marcantes. Vamos aqui destacar alguns. Por exemplo, ali em frente estou a ver o cartaz de Vila Franca, em que se encerrou com 6 touros, morteira grave. Sim. Estamos a falar aqui de 2 dificuldades acrescidas. Primeiro, torear numa das praças, se não mesmo a mais exigente do país, Vila Franca de Xira. E segundo, 6 touros de uma das ganaderias mais conceituadas, que é de morteira grave. Como é que foi esta tarde em Vila Franca? Foi uma tarde muito boa. Foi uma tarde que me superei a mim próprio. E eu adoro na minha vida, eu costumo dizer, e em termos de brincadeira, costumo dizer que a minha vida é um risco. Portanto, e acho que é esse risco, quando nós nos acordamos, que nos faz e nos cria um desafio e nos proporciona uma moral em alta para que nós possamos encarar e conseguir controlar o medo, não é? Toda a gente tem. Portanto, e naquele ano dos 6 touros, foi no ano do centenário da Palha Blanco, quer dizer, ninguém tinha toreado 6 touros em Vila Franca e surgiu esta possibilidade. Aí eu agarrei a possibilidade e mais com touros do grave, não é? Os touros reservados naquela altura, os touros que pediam contas e que ainda hoje têm um nome que tem, a ganaderia grave, e no postim das ganaderias a nível nacional e internacional é capaz de ser das mais conceituadas, se não a mais conceituada. Portanto, foi um desafio enorme em que eu tinha uma quadra de cavalos em número, em quantidade, que me permitiu proporcionar o toureiro que vai dentro de mim, o toureiro que eu sinto, e chegar a Vila Franca e que as coisas me corressem bem. Porque não é fácil torear 6 touros em Vila Franca perante um público tão exigente, ou uma praça tão exigente, e um jovem, não é? E, portanto, não sou figura, é um jovem que caía ali em Vila Franca perante um público exigente que tem como é que eu ia dizer e explicar, que tem um toureiro, o Vila Franca sente um toureiro, e o toureiro clássico em Vila Franca, nós temos o exemplo do António Teles, é um toureiro carismático na praça de Vila Franca. Portanto, não é fácil chegarmos a Vila Franca, conseguir lidar 6 touros, entreter as pessoas que estão e as pessoas serem satisfeitas ao fim. Aí, ao seu lado, tem outro momento também marcante. Também em Vila Franca. Teve a oportunidade de lidar Miúras e outra vez em Vila Franca. Portanto, mais um duplo desafio. Hoje em dia, se nós falarmos de Miúras, algumas das figuras, as figuras assustam-se. Naquela altura, como é que encarou o lidar Miúras? Ali é como ele disse, era um desafio, foi muito importante e depois de ter toreado os 6 touros e pela imprensa nacional a nível de tauromaquia enaltecerem e ser positiva a crítica, portanto, ir a Vila Franca e com Miúras, que não é todos os dias que se toreia Miúras a cavalo, portanto, e é um touro que eu costumo dizer é um touro que aprende muito rápido, é um touro reservado que se não fizermos as coisas bem feitas e não praticarmos um toureiro que o assusta ele próprio ao touro, que o acobarde, não é fácil porque ele depois vai cortar caminho e pode, pelo peso ou a sua estrutura que tem, não é? Uma pancada num cavalo pode fazer uma colhida séria e pode aleijar e pode fazer com que a atuação venha a menos. Portanto, foi uma lide muito boa em que o Sr. Eduardo Miura, o ganadeiro, veio dar os parabéns no fim e as pessoas ficaram encantadas porque realmente correu muito bem. Concretizou também muito um dos objetivos de muitos cavaleiros, e muitos deles ainda nem sequer lá conseguiram chegar, que foi apresentar-se em Las Ventas, Praça de Touros de Madrid. Realmente sente-se o peso quando chega a Las Ventas? Sente-se o peso. Sente-se o peso de várias maneiras. E mais uma pessoa, e eu falando por mim, sem estar habituado ou sem levar grandes épocas de rejoneio em Espanha, a torear em Espanha, em que o cavaleiro tem que matar o touro, não é? Portanto, não é fácil porque eu quando cheguei a Madrid, à hora do sorteio, já os escuros
E o sorteio é completamente diferente, aquilo é um pátio grande, em que se fala uma língua diferente, e assustou-me, porque via os touros de cima para baixo, quer dizer, num espaço grande, os touros em pontas, portanto, tem outro aparato que não tem cá em Portugal. Nós vamos ao sorteio, são despontados, são embolados, é diferente. Há ali uma verdade que mexe com as pessoas, e o subconsciente da pessoa depois fica ali um bocadinho nervoso, não é? Depois, outra situação que me criou, de certa forma, ali alguma angústia, foi ir ao centro da praça e ver a inclinação da praça. Eu não passava para a ideia, mas a Praça de Madrid, do meio para as tábuas, é capaz de ter uma diferença de desnível para aí quase de meio metro. É muito. Quer dizer, em um torno no meio de uma praça com uma inclinação, quando a gente se põe do lado das tábuas para os médios, não é? Portanto, o touro, em vez de pesar 500 kg, se calhar pesa quase 1000 kg. No olhar do cavalo, aquilo assusta também. E outra situação que me assustou também, que mexeu muito comigo, foi na altura em que eu ia para entrar para a Praça de Touros. Nós entramos por um túnel e a porta que fecha o pátio de quadrilhas para a praça é uma porta em madeira maciça, daquelas portas grandes. E aquilo, quando me bateu, aquilo faz impressão nas costas de uma pessoa a ver aquele estrondo a bater. E agora estou aqui em Madrid. Mas pronto, no fim, de lá está dentro, não se passa nada e tentamos dar o melhor e conseguimos abstrair. Ao longo destes 25 anos, e disse logo na primeira pergunta, houve momentos melhores e houve outros momentos piores. Em algum momento achou que tinha chegado à altura de parar, ou isso nunca passou pela cabeça? E mesmo nas piores alturas, existia sempre uma vontade de dar a volta à situação? Oh, Rui, muitas vezes nós nos questionamos que é a altura de parar. Como tudo na vida, nós temos momentos bons, momentos menos bons, em que enfrentamos e trabalhamos no dia-a-dia com cavalos, com pessoas, com diferentes ou seja, com diferentes mentalidades e com diferentes animais. Portanto, nem sempre a quadra nos satisfaz. Nós às vezes temos que nos mascarar um bocadinho e temos que nos preparar com os cavalos que temos, porque se calhar uma pessoa comprar um cavalo a torear é muito dispendioso, não é? Portanto, e depois acaba por não ser rentável. Portanto, eu sempre gostei e sempre tive esse princípio de comprar os cavalos francos a andar para a frente, nos 3 andamentos, passo, trote e galope, e ensiná-los eu depois e pô-los eu a torear. Portanto, há uma série de dificuldades que são postas. Portanto, o cavalo não é nenhuma máquina e umas vezes evolui mais fácil, outras vezes regride. Portanto, pode ou não apresentar mais dificuldades ou menos dificuldades no ensino e nas suas capacidades depois físicas também. Portanto, nós temos que era aquilo que eu estava a dizer, temos que nos deitar a pensar no cavalo e acordar no trabalho que vamos fazer. Portanto, acabamos por ter que viver quase 24 horas a pensar no nosso trabalho, no que vamos fazer, na preparação que temos e como é que podemos fazer com o cavalo, porque eu comparo um bocadinho os cavalos da tauromaquia como um artista. Um artista que trabalha todos os dias na sua profissão, a desempenhar a sua profissão como artista, se fizer todos os dias a mesma coisa, acaba por deixar de ser um artista e faz as coisas mecanizadas. Ou seja, a sua sensibilidade, a sua arte acaba por se perder, fazendo as coisas mecanizadas. E o cavalo é a mesma coisa. Nós não podemos levar um cavalo à exaustão, não podemos ensinar um cavalo sobre a pressão para que depois ele seja telecomandado, ou seja, fabricado só para aquele fim. O cavalo tem alma, o cavalo tem o seu caráter, tem que demonstrar isso em praça. E eu penso assim um pouco. Portanto, o cavalo tem que ter uma aptidão para o toureiro. Depois pode servir ou não servir a cada cavaleiro, ou neste caso, pode-me servir ou não servir a mim. E por isso é que eu digo, há momentos bons e menos bons. Depois a cultura taurina que se vive hoje em dia é completamente diferente da cultura taurina quando eu comecei e da qual eu estava habituado, ou da qual eu vivi os meus princípios e fui educado com ela. Portanto, tudo isso às vezes faz com que nós nos ponhamos a pensar se realmente vale a pena andar ou não. Mas quer dizer, são tantos anos dedicados aos cavalos, é realmente aquilo que eu gosto, é realmente aquilo que eu sei fazer, portanto, o desistir seria para fracos e o desistir seria a maneira mais simples. Portanto, eu não posso oferecer os cavalos, eu tenho toda uma infraestrutura montada que não vou oferecer os cavalos, não vou dar os cavalos, portanto, e com o apoio da família, portanto, mais difícil se torna e nem quero pensar em desistir. Não é? Qual é que foi o cavalo que marcou a sua carreira? Tive 2 ou 3 cavalos muito completos que me marcaram. Um foi, que era o Maestro, que era com o ferro do Caetano,
um cavalo engraçado, era um cavalo atípico, grande, mas fazia uns quiebres e que transmitia muito, e era um cavalo que ao início não tinha habilidade nenhuma nas bezerras, ele parecia que tinha um ímã na garupa, quando passava para as bezerras batiam-lhe e ele não ligava nenhuma, e depois veio ganhando ofício, veio-se desenvolvendo ele como animal e crescendo, ganhando maturidade e ganhando respeito também ao touro, e conseguiu ser um cavalo que me marcasse. Depois apareceu o Girassol, tive um outro que era o Bombita, portanto, houve lotes, 3 ou 4 cavalos que me marcaram muito pela sua diversidade e pela sua forma com que se deixavam conduzir e andavam dentro da praça, achava-os muito completos. Neste momento, e no ano em que celebra 25 anos de Alternativa, como é que define a sua quadra atual? Olha, Rui, a ilusão é sempre muita, não é? Portanto, nós trabalhamos no dia-a-dia a ensinar os cavalos e a montar para que possamos chegar a uma praça e que as coisas corram bem. Portanto, a ilusão é muito grande. Eu tenho um leque de cavalos que penso que são bons. Agora, são cavalos que não estão perante as dificuldades que se vive hoje e se calhar também um pouco por uma decisão minha, por causa do projeto que tenho lá fora no estrangeiro, tenho feito menos corridas, ou seja, e os cavalos que eu tenho são cavalos que não têm ofício, são cavalos que não estão ainda colhados e não estão definidos, portanto, são cavalos com uma média de idade boa, são cavalos que estão amadurecidos e estão feitos fisicamente, agora resta-lhes dar ofício e ver se evoluem ou não, se chegam àquele patamar e às perspectivas que eu deposito neles. Dia 29 de agosto estará em Vila Nova da Barquinha a celebrar 25 anos de Alternativa. Começo por lhe perguntar quais é que são as expectativas para o 29 de agosto. As perspectivas são muito grandes, porque é o ano em que faço 25 anos, é um ano atípico, é uma celebração dos 25 anos, nós não sabemos e vivemos na incerteza, vivemos o dia-a-dia sem saber se esta pandemia, o Covid-19, vai ficar controlado, se vai evoluir e vai crescer em termos de proibir novamente os espetáculos. Portanto, acaba por ser o realizar de um sonho em que, fazendo os 25 anos de Alternativa e sentindo-me como um toureiro, não é? E gostando daquilo que faço, portanto, acaba por ser um sonho fazer os 25 anos num ano tão atípico, mas poder torear, o que vai fazer com que eu me empregue ainda mais e crie mais expectativas nas pessoas que em mim acreditam e com quem trabalham comigo no dia-a-dia, porque não os quero defraudar, que é a minha maneira de ser. É supersticioso? Em algumas coisas. Alguma superstição que cumpra sempre? Não pôr o tricórnio em cima da cama. Não gosto. O amarelo não uso, mas não uso, se calhar por não estar habituado, mas o tricórnio em cima da cama não gosto. Qual é a casaca preferida de Marcos José? A casaca que eu gosto mais e que se calhar, porque as coisas têm corrido bem quando a visto, não é? Se calhar por um motivo de superstição, é capaz de ser uma azul bordada a ouro. É essa que vai usar em Vila Nova da Barquinha? É essa que vou usar na Vila Nova da Barquinha. Ao longo do percurso, e os cavaleiros têm sempre associados a si todo um glamour, até pelo traje que usam. Qual é que foi a história mais caricata de algum piropo que tenha recebido? Piropos. Vários piropos. Vários, que às vezes deixam-nos, nós saímos de lá, dentro da praça, com uma alegria enorme, não é? E de boca seca, dos nervos e daquela ansiedade que as coisas nos corram bem, e a seguir existem comentários que nos deixam sem reação, quer dizer, eu pensar que saía dali e que ia repousar um bocadinho e ia descontrair, mas a seguir, com alguns comentários e depois a dar a volta à arena, até sutiã já me mandaram, quer dizer, portanto, vários piropos que mexem connosco e nos põem de certa forma um pouco envergonhados. Isso, por acaso, era uma pergunta que eu tenho alguma coisa de fazer. Quando estou a dar a volta à arena, algo que agora não é permitido pelas diretivas da DGS relativamente à pandemia, quando estou a dar a volta à arena e vos atiram N objetos, flores, almofadas, sutiãs, quando se vê um sutiã cair e tem que se o devolver à bancada,
Como é que se reage? Não é fácil. São momentos que uma pessoa, naquela altura, para já eu quando olhei e vi que era um sutiã, quer dizer, eu disse ao meu bandolheiro, apanha-me isso, se faz favor. Ele vem trazer-me aquilo à mão e ele veio aquilo e dei a volta e embrulhei aquilo na mão e saí com aquilo, nem entreguei à pessoa. Depois veio ter comigo ao caminhão, quer dizer, e acaba por ser, são situações caricatas, porque são momentos que não se vivem no dia-a-dia, não é? E acabam por pôr-nos sem jeito, sem graça nenhuma, nós não sabemos o que é que vamos fazer, quer dizer, vamos a seguir mandar flores e depois a seguir vir ter connosco e pedir um autógrafo e pedir fotografias, isso, tudo isso acaba por ser frequente quando as atuações correm bem e quando as pessoas gostam e se sentem bem. Agora, mandar assim essas peças e chegarem ao pé de uma pessoa e dizerem alguns piropos desses, deixam-nos sem graça mesmo. Os autógrafos foram sempre pedidos em locais normais como papéis, cadernos? Não. Já me pediram autógrafos em locais físicos não normais. Deu? Dei. Dei, sim, senhora. Marco, se tivesse que definir todo este trajeto e pegando naquilo que disse, o ambiente de tauromaquia que se vive hoje em dia não é aquele que vivia no seu tempo, prefere estes tempos modernos ou sente algumas saudades dos tempos idos? Sinto saudades porque acho que as pessoas viviam a festa dos touros, a tauromaquia, de uma forma mais profissional, menos egoísta, em que havia histórias para contar e havia convivência, não é? Sem interesses e a festa era gerida por empresários que tanto perdiam, que eram empresários para perder ou para ganhar dinheiro. Portanto, e hoje em dia é completamente diferente, não é? As coisas hoje tomaram proporções e tomaram um ritmo que acaba por ser, a tauromaquia acaba por ser quase uma indústria, um negócio. Disse durante esta entrevista algumas características suas. Eu perguntar-lhe-ia, é um homem romântico? Sou. Gosto de ser acarinhado, como também gosto de transmitir e dar carinho às pessoas que trabalham comigo no dia-a-dia. Eu sou de extremos, ou seja, quem me conhece no dia-a-dia diz que eu sou uma pessoa extremamente fria e depois, toreando, dizem que às vezes até dizem, pá, tu tens que ter dupla personalidade. Se no dia-a-dia andas aí, parece que se exuda, toda a gente deve, isso tudo, porque ando abstraído e ando no meu mundo, no meu trabalho, não é? E a sentir aquilo que estou a fazer, e depois quando chega a uma praça e quando sai aquele touro que transmite e que dá emoção e que eu me sinto realizado, consigo me exteriorizar e transmitir de forma diferente daquilo que as pessoas estão habituadas a ver no dia-a-dia. Quem é o seu maior exemplo de vida? O meu pai. A minha família, mas o meu pai, por todo o apoio e por sempre me apoiar e por sempre andar a acompanhar-me, portanto não é fácil, não é? E por ser aficionado ao touro e ao cavalo, estar fora deste mundo e ao fim de tantos anos continuar-me a apoiar. Ao longo de todo este percurso, a família assume claramente um papel importante. É errado dizer que, mesmo que tudo corra mal lá fora, o colo da família é o porto de abrigo? Não, é correto dizer, Rui, porque a família, e eu falando por mim, apoiando nos bons e nos maus momentos, não é? A família é importante porque neste momento eu, com os meus 3 filhos, se eu me quiser abstrair e se quiser sentir o carinho e isso tudo, é das coisas mais bonitas que há, não é? Portanto, eles vêm da escola, cumprimentam, vêm ali ao pé dos cavalos, são miúdos, não é por serem meus filhos, mas são miúdos super meigos, são miúdos super queridos e educados, que vêm me cumprimentar e vêm falar comigo, e ao fim do dia, o mais novo é uma perdição para os cavalos, quer dizer, tenta fazer touradas em casa, quer dizer, eu passo o dia todo nos cavalos e a seguir ainda levo o mais pequenino a brincar, mas acho engraçado, o mais velho preocupa-se, são filhos com idades
relativamente não muito próximas, portanto o meu filho mais velho tem 13 anos, o mais novo tem 4 anos, mas são personalidades completamente diferentes, criados no mesmo ambiente familiar, criados com as mesmas pessoas, mas são miúdos completamente diferentes. E a preocupação do mais velho perante a irreverência do mais novo, isso mexe comigo e faz-me sentir orgulhoso e chegar a casa, eles fazerem perguntas e virem ter comigo aos cavalos, é um apoio fundamental à família. Como é que... Mesmo sentindo o apoio dos pais estando longe e telefonarem e preocupados como é que as coisas estão e como é que está tudo a correr, é fundamental. Como é que a família reage a uma profissão de risco? Sempre que tem de trajar, vestir a casaca, ir para a arena e enfrentar um touro bravo, como é que a família reage? Olha, reagem todos de maneira diferente. A minha irmã, falando da minha família assim, direta, a minha irmã é uma pessoa que não me acompanha pelos motivos profissionais, não me acompanha diretamente pelos motivos profissionais da vida dela, mas é uma pessoa extremamente preocupada e que está sempre a incentivar-me e não está presente porque não pode. A minha mãe, com os nervos, é uma pessoa que sofre imenso e nem vai às corridas. Gosta de me ver montar, gosta de ver os treinos, mas ir a uma corrida pela pressão e por toda a envolvência que tem, não vai. O meu pai é uma pessoa fria, que sofre por dentro, não transmite, mas vejo que sofre e que se preocupa imenso e quer que as coisas corram bem. A minha mulher é uma pessoa um pouco parecida com o meu pai, uma pessoa mais fria, que não transmite se calhar o medo, não é? Mas preocupa-se muito. Os meus filhos não, esses estão sempre preocupados que aconteça alguma coisa ao pai. Para terminar, não vem de uma dinastia toureira? Gostaria de criar uma dinastia toureira. No dia em que um filho seu chegar ao pé de si e disser que quer ser toureiro, como é que vai reagir? O Rui, não sei. Se sou muito sincero, não sei. Eu hoje em dia já penso um bocado nisso, não é? Como é lógico, com filhos, e eu entro, ou seja, eu estou-me a fardar, estou a vestir o traje para ir para uma corrida de touros e já penso nos meus filhos, já penso na minha família, coisa que há uns anos atrás, quando não tinha, não pensava. Divertia-me e hoje em dia já penso um pouco. E já dou comigo também a pensar: será que algum filho quer ser? Será que eles gostam, se não gostam? Porque tudo isto tem uma envolvência muito grande e eu sei o que é preciso sofrer e gostar, ter um espírito de sacrifício e gostar ao mesmo tempo para montar a cavalo, para lidar com o campo, com o calor, com a mosca, com a nossa exaustão, chegando quase ao nosso limite do psicológico. Portanto, não é fácil. E se o Rui me perguntar diretamente, gostava que algum filho continuasse? Eu gostava, como é lógico, não é? É uma vida que nós levamos, dedicada ao campo, é aquilo que nós sabemos fazer, é aquilo que nós gostamos. Agora, se um filho me perguntasse um conselho, eu dizia-lhe que não. Eu dizia-lhe: procura outra profissão, procura outro rumo, porque isto é um mundo muito complicado, em que tens que ter um espírito de sacrifício muito grande e tens que ter um gosto ainda maior por uma incerteza. Portanto, acaba por ser uma incerteza. Agora, se realmente houver esse espírito de sacrifício, essa humildade, esse gosto em aprendizagem e que ele se sinta realizado, eu dou-lhe todo o meu apoio. Agora, se me procurar: olha pai, gostava de ser toureiro, qual é a tua opinião? É claro que eu, se calhar, vou influenciá-lo indiretamente a não seguir as minhas pisadas, não é? É um contrassenso em que eu respondo como pai e respondo como amigo, não é? Portanto, acaba por ser um pau de dois bicos em que eu não o quero influenciar, como não influencio filho nenhum meu, mas se realmente ele quiser e gostar, terá todo o meu apoio, como é lógico. Marco, foi um gosto poder conversar consigo, fazermos aqui também uma viagem pelo percurso. Parabéns pelos 25 anos de Alternativa. Vemo-nos dia 29 de agosto, Vila Nova da Barquinha. Se Deus quiser, eu que agradeço. Obrigado por tudo.